Você já pensou em utilizar homeopatia para seu tratamento? Em que situações a homeopatia pode ser utilizada na medicina? Se você tem interesse nesse assunto e muito mais sobre saúde, longevidade, bem-estar, esse aqui é o canal para todos esses temas e eu sou o Dr. Luiz Nicolodi e tenho o maior prazer de trazer essa informação para você neste momento. Bom, pessoal, o uso da homeopatia como forma de tratamento, como sistema médico de tratamento, já é muito antigo, mais de 200 anos aí a homeopatia vem sendo utilizada para o tratamento de uma série de condições. Muitas vezes, hoje, às vezes os pacientes me abordam e falam assim: doutor, eu sei que a homeopatia é bom para rinite, eu sei que a homeopatia é bom para psoríase, eu sei que a homeopatia é bom para ansiedade, e fica por aí. Mas na realidade, pessoal, a homeopatia é um sistema médico de compreensão em que eu vou dar um medicamento diluído, ou seja, não tem nenhum material químico mais, apenas energético, físico, que tem relação com o que a pessoa está sentindo, ou seja, que é semelhante ao que a pessoa está sentindo. Nesse sentido, a homeopatia pode ser prescrita para qualquer quadro sintomático. Pode ser quadros, inclusive agudos, quadros crônicos. Quando a gente pensa em quadros agudos, será que a homeopatia ela pode ser utilizada para infecções? Pode, e às vezes é muito mais efetivo do que tomar antibiótico, por exemplo, que é a conduta padrão da medicina ocidental. Então, muitas vezes, em quadros de diarreia aguda, por vírus ou por bactéria, uma infecção na garganta muito forte, uma própria gripe em que a pessoa está com muitos sintomas sistêmicos, a homeopatia, se for bem prescrita e tiver semelhança com esses quadros, vai tirar a pessoa rapidamente daquele quadro agudo. Porque a gente sabe que a ação do medicamento homeopático ela é tão rápida quanto é a instalação do quadro. Se é um quadro agudo, a homeopatia bem indicada tende a restabelecer essa pessoa muito rapidamente. Se for um quadro mais crônico, no caso de quadros crônicos, doenças que estão ali se instalando há muito tempo no corpo da pessoa, é óbvio que o processo de tratamento vai levar mais tempo. Então a homeopatia ela reage com o organismo na medida em que a patologia às vezes é aguda, às vezes é crônica, o remédio também vai ter uma ação mais rápida, uma ação um pouco mais prolongada. Mas a homeopatia pode ser utilizada inclusive em infecções, em traumas, como o uso, por exemplo, da arnica homeopática, quando a pessoa se bateu, quando a pessoa se machucou, que é um uso clássico da homeopatia. Mas nós vamos ter muitas homeopatias só de quadros agudos. E quem é bastante usuário da homeopatia, que se trata com esse sistema médico, muitas vezes utiliza homeopatia também para quadros agudos, não apenas para os quadros crônicos. Mas nos quadros crônicos, hipertensão, diabetes, gastrites de repetição, infecções urinárias de repetição, alergias, doenças autoimunes como psoríase, alopecia androgenética, a doença de Crohn, outras patologias autoimunes, que a gente sabe que existem várias, e próprio câncer, no tratamento de câncer. A homeopatia pode sim ser importantíssima no tratamento, às vezes ela é o tratamento principal e muitas vezes ela vai ser complementar, ou seja, a pessoa não vai deixar de fazer o tratamento convencional, por exemplo, no caso de um câncer, mas ela vai entrar com a homeopatia, porque a homeopatia vai cobrir a totalidade sintomática, como a pessoa está vivenciando aquela situação, como ela está se sentindo, como ela está se relacionando com ela mesma e com o ambiente dela, e portanto o remédio homeopático pode trazer uma melhora num nível profundo que talvez o próprio tratamento convencional não chegue. O tratamento convencional, com a alopatia, geralmente vai se focar no tratamento do sintoma e da doença. E a homeopatia, ela trata o background, o que está sustentando aquele sintoma, o que está sustentando aquela doença. Mas, fazendo esse parênteses, pode sim a pessoa fazer um tratamento tradicional, com a medicina convencional e ao mesmo tempo utilizar medicamento homeopático para otimizar o seu tratamento como um todo. Não vejo problema nenhum nisso, faço isso muito no consultório. A homeopatia também tem uma grande aplicação hoje pelo excesso de medicações que as pessoas usam, Então remédio para cada doença vai ficando uma lista enorme.
A pessoa vai ficando cheia de remédio, o corpo passa a não funcionar tão bem, porque a própria metabolização desses remédios já interfere em vários processos do corpo. E a homeopatia, à medida em que nós vamos homeopatizando o paciente e ajustando, né, às vezes usando um medicamento, depois mudando e assim vendo a evolução de cada paciente, pode ajudar muito na desmedicalização desse tratamento. Eu utilizo a homeopatia muitas vezes para diminuir a prescrição de medicamentos alopáticos. Então aqui eu estou defendendo uma posição de que alopatia e homeopatia podem sim estar a favor do paciente. É claro que a gente prefere que o paciente diminua a carga química alopática e que a gente consiga tratar só com homeopatia. É claro, é muito melhor para ele. Muito menos efeito colateral, devolvendo vitalidade para o organismo, fazendo a pessoa se sentir bem em vários níveis. Então a homeopatia pode entregar resultados nesse nível. Além do que, uma outra aplicação que vale a pena ressaltar nesse vídeo é que hoje, para ansiedade e depressão, para os transtornos psiquiátricos, para qualquer transtorno mental em que a pessoa passou por um processo emocional muito intenso, ela está com alguma dificuldade de relacionamento, está inundada de pensamentos difíceis, a homeopatia tem uma grande contribuição, porque muitas vezes o próprio tratamento convencional com os medicamentos clássicos da psiquiatria não tem muito resultado e muitas vezes são muito ricos em efeitos colaterais. E a homeopatia pode devolver um equilíbrio emocional para essa pessoa, muitas vezes evitando a prescrição desses medicamentos psiquiátricos clássicos. Então, a homeopatia entra bastante em tratamento de ansiedade, em tratamento de depressão e de outros transtornos psiquiátricos. Aproveitando esse vídeo, também para botar a diferenciação do que é homeopatia e o que não é homeopatia. Primeiro, pessoal, entendam que a homeopatia ela é reconhecida no Brasil como uma especialidade médica desde 1980 pelo Conselho Federal de Medicina e, portanto, é uma prática médica. Médicos praticam homeopatia e outros profissionais não podem legalmente praticar homeopatia. Só que a gente sabe como é que é, né? Cada um acha que leu no livro, fez um cursinho e acha que pode prescrever homeopatia. Homeopatia tem que ser feito acompanhamento médico para a segurança do paciente e precisa ter um conhecimento profundo da própria medicina convencional. Não pode ser feito homeopatia e achar que nunca vai dar nada, né? Que não tem nenhum efeito colateral, porque pode dar sim. O paciente pode piorar do seu processo de patologia psíquico usando a homeopatia errada, tá? Mas vamos diferenciar a homeopatia de outras terapias que às vezes são confundidas. Por exemplo, homeopatia é diferente de floral. Floral não é diluído, não é dinamizado como uma homeopatia. Floral é um extrato concentrado de uma flor, tá? Então não tem nada a ver com homeopatia. Também tem sua validade e tudo, mas é diferente de homeopatia. Floral não é homeopatia. Outra coisa, fitoterápicos, plantas medicinais, não é a mesma coisa que a homeopatia. Porque o fitoterápico, normalmente ele está ali concentrado, ele está ponderal, tem miligramas daquela planta ali naquele extrato. E na homeopatia não, é completamente diluído e dinamizado, agitado. Ou seja, não tem mais nada químico, nenhuma grama, nenhum miligrama daquela substância daquela planta. As homeopatias podem ter fontes de plantas, mas não é a mesma coisa que fitoterápico. Fitoterápico é uma concentração grande de um ativo, de uma planta, tá? Homeopatia também é diferente de chás, né? Porque às vezes as pessoas misturam tudo. Acham que chá medicinal, chá de boldo, chá de carqueja para a parte digestiva é a mesma coisa que um remédio homeopático. Não é, não tem nada a ver, né? Pelas mesmas razões aqui que eu já falei anteriormente. E finalmente, homeopatia não tem nada a ver com óleos essenciais. Óleos essenciais são extraídos de plantas também, muito concentrados, tá? Já na homeopatia é tudo diluído, é completamente o contrário. E é claro que os óleos essenciais têm suas propriedades terapêuticas, mas o mecanismo é completamente diferente da homeopatia, tá? A homeopatia ela é única, ela é exclusiva. Não tem nada que se compare à homeopatia. Homeopatia é homeopatia. Entenderam a diferença? Então tem que saber diferenciar e cuidado para quando você for fazer um tratamento homeopático, buscar o profissional especializado, um médico homeopata. E por fim, nesse vídeo, eu gostaria de deixar
algumas diferenças. Muitos pacientes perguntam: doutor, mas você é daquela linha da homeopatia que prescreve só um remédio ou é aquele que usa vários medicamentos homeopáticos ao mesmo tempo? Então, pessoal, existe na homeopatia várias formas de você conduzir um tratamento homeopático. Existe o unicismo, em que nós utilizamos um medicamento homeopático para cobrir a totalidade sintomática que o paciente apresenta, né? E a gente vai usar um medicamento por vez e vai deixar aquilo agir e depois ver se vai se manter ou vai trocar o medicamento. Isso é unicismo, escola unicista da homeopatia. E existe também a escola pluralista. A escola pluralista defende que você pode utilizar vários medicamentos homeopáticos numa mesma solução e entregar para o paciente tomar diariamente, 1, 2, 3 tomadas. Ainda dentro da escola pluralista, existe também o alternismo. O alternismo é você prescrever mais de um medicamento ao longo do dia, um pela manhã, um da tarde, um à noite, porque entende que precisa ter vários medicamentos de vários reinos para tratar aquela condição. Então o pluralismo se divide em alternismo e complexismo. O complexismo é misturar numa mesma solução vários medicamentos homeopáticos e o alternismo usando vários ao longo do dia. Bom, minha opinião como médico homeopata. Eu particularmente sou praticante do unicismo e tudo que eu estudei de homeopatia com grande efeito terapêutico foram de fontes unicistas, de médicos unicistas. Eu acredito mais na filosofia, e o próprio Hahnemann deixa claro no seu Organon, a 6ª edição, de que é importante um medicamento por vez. Eu não estou incriminando quem faça diferente, as pessoas podem fazer sua prática homeopática, cada médico do jeito que acha que é melhor para o seu paciente, mas na minha opinião o unicismo tem mais lugar. Não significa que eu vou dar um medicamento para sempre para esse paciente. Eu posso mudar porque as pessoas mudam, os processos se alternam, os distúrbios vitais são diferentes, às vezes ele está conectado com uma informação de um reino mineral, às vezes de um reino vegetal, às vezes é um outro processo e eu vou ter que sim mudando os medicamentos ao longo do tratamento, mas sempre um medicamento por vez. Entendeu a diferença entre unicismo e pluralismo? E as vertentes do pluralismo, complexismo e alternismo? Olha quanta informação. Então hoje você sabe um pouco mais de homeopatia e se você se interessa nesse tema e pretende se tratar com homeopatia, eu vou deixar o link aqui para o nosso agendamento. Você entra em contato com a nossa equipe e tem o prazer de poder tratar você com homeopatia. Qualquer condição pode ser tratada com homeopatia e não vai interferir no tratamento que você já está fazendo. Ele pode ser conjugado com o tratamento que você já está realizando. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aqui seu comentário também sobre alguma pergunta sobre esse tema e compartilhe esse vídeo com as pessoas que possam se beneficiar. Até a próxima!